Olá, vamos dar continuidade à nossa aula sobre tecido epitelial. Agora falando sobre as especializações da superfície lateral das células epiteliais. E nesse slide aqui nós vamos falar sobre as junções, os tipos de junções intercelulares, né? Então aqui nós podemos ver que há 3 tipos de junções intercelulares: as junções impermeáveis, as junções de adesão e de comunicação. E a função delas, o próprio nome já dá algumas pistas, né? Por exemplo, as junções impermeáveis têm como função impermeabilizar, né? Ou seja, impedir o fluxo de materiais pelo espaço intercelular. Então, naquele espaço onde duas células se encostam uma na outra, se eu tiver ali junções impermeáveis, significa que nenhum tipo de material, por menor que seja, irá passar entre essas duas células, ou seja, entre o espaço pelo espaço intercelular. Exemplo desse tipo de junções são as zônulas de oclusão ou junções estreitas. Tá? E a gente vai mostrar para vocês na figura a seguir, no próximo slide, um exemplo desse tipo de junção. Nós temos também as junções de adesão. Como o próprio nome diz, a função é aderir, dar adesão ou coesão, né? Entre células adjacentes. Então, essas duas células que estão lado a lado, né? Se eu tenho junções de adesão entre elas, elas vão ficar bem aderidas, bem coesas. E os exemplos são zônulas de adesão, desmossomos e hemidesmossomos, que eu vou mostrar para vocês na próxima imagem, tá bom? E por fim, as junções de comunicação, né, como o próprio nome diz, permite a comunicação entre células por meio de canais, né? Então essas junções, eles formam canais para a troca de materiais entre células vizinhas, né? Então as funções impermeáveis, elas impedem o fluxo de materiais. Por outro lado, as junções de comunicação formam canais, favorecendo esse fluxo de materiais entre células vizinhas, e as junções de adesão vão permitir a adesão, coesão entre essas células. Alguns exemplos de junções de comunicação, um exemplo, né? São as junções comunicantes, também chamadas de junções do tipo gap, né? E para finalizar esse slide, a gente tem que falar aqui sobre uma observação com relação ao termo zônula. O termo zônula, que está escrito aqui, olha, zônula de oclusão, zônula de adesão, né? Esse termo zônula, ele refere-se à estrutura, a qualquer tipo de estrutura que forma uma faixa ou um cinturão que circunda uma célula completamente. Então, olha só, se a junção impermeável forma uma zônula de oclusão, o que significa esse termo zônula? É que o local, aqui nessa imagem, né? Isso aqui é uma célula, a gente já viu essa imagem outras vezes, né? Quando eu fui falar sobre caderinas e interdigitações, eu mostrei essa célula. Então, aqui só para quem não lembra, aqui eu tenho uma célula central, tá? Ela está cortada, né, longitudinalmente. E aqui eu tenho uma célula lateral e uma outra célula lateral. Aqui eu tenho a membrana plasmática dessa célula lateral, toda a membrana plasmática dessa célula central, né? E aqui a membrana plasmática da célula vizinha, tá? Onde que eu estou vendo uma zônula de oclusão, né? Aqui. Isso aqui é uma zônula, tá? Olha só, aqui eu tenho um corte dessa zônula de oclusão, mas ela continua em toda ao redor todinho dessa célula aqui, ó. Isso aqui tudo é uma zônula. Essa aqui é a zônula de oclusão, tá? Então, a zônula de oclusão, ela é um exemplo de junção impermeável e
ela forma essa zônula de oclusão. Então, zônula de oclusão ou junção estreita, né? Tem esse nome também de junção estreita. Por quê? Porque a gente pode perceber que no local onde eu tenho essa zônula de oclusão, essas duas membranas aqui, elas ficam muito justapostas, elas ficam muito próximas umas das outras. Então, essa proximidade, a gente fala então que é uma junção estreita. Então, eu posso chamar de zônula de oclusão ou junção estreita. Então, aqui, nesse local, né, se essas duas células estão aderidas por uma zônula de oclusão, significa que nenhuma molécula vai passar por esse espaço aqui, tá? Nenhuma molécula vai conseguir passar, porque essa junção é um tipo de junção de impermeabilização, tá? Então, nenhuma substância vai conseguir passar por entre essa zônula em nenhuma extensão dessa faixa ou desse cinturão, tá bom? Então, na zônula de oclusão, ela vai fazer o quê? A fusão dos folhetos externos de membranas adjacentes, favorecendo a compartimentalização, tá? Então, aqui eu não vou permitir que nenhum tipo de molécula de substância passe, nem daqui para cá, para baixo, e nem de baixo para cima, tá bom? Logo em seguida, nessa imagem, eu tenho a zônula de adesão, que é um tipo de junção de adesão, né? Junção de adesão. E ela também forma uma zônula. Então, aqui eu tenho toda uma área, né? Ou cinturão, vamos dizer assim, que compreende essa zônula de adesão, tá? E observe que, ao contrário da zônula de oclusão, na zônula de adesão eu não tenho fusão dos folhetos externos das membranas adjacentes, né, que formam a membrana plasmática. Na verdade, eu tenho até um espaçamento aqui, né? Então, na zônula de adesão, ocorre a inserção de componentes da trama terminal, que são filamentos de actina, filamentos intermediários e espectrina, em placas de material elétron denso. Tá bom? Exemplos de desculpa, eu ia falar uns exemplos, mas não. Então, nessas regiões em que eu tenho zônula de oclusão, zônula de adesão, geralmente eu tenho logo em seguida também desmossomos, tá? Esses desmossomos, igual tá mostrando aqui em verde, ele também favorece a adesão. Vamos voltar aqui no slide anterior, que exemplos de junções de adesão são zônulas de adesão, que é aquilo que vocês viram, aquele cinturão, e também desmossomos e hemidesmossomos. Então, vamos voltar aqui na imagem. Nós temos a zônula de adesão aqui, que é um tipo de junção de adesão, e nós temos também desmossomos, que é esse aqui em verde, tá? Além desse em verde, nós temos também o hemidesmossomos aqui em amarelo, tá? E a gente vai falar sobre hemidesmossomos e desmossomos no próximo slide. Mas antes de passar, eu só queria falar com vocês o seguinte, que nas regiões das células, onde eu tenho essas estruturas que vocês estão vendo aqui, que é zônula de adesão na superfície mais superior, apical da célula, seguido de zônula de adesão e desmossomos, eu tenho esse conjunto de junções, eu chamo de complexo unitivo, tá? Então, qualquer região da célula, nas células onde que eu vejo essa sequência de estruturas, zônula de oclusão, zônula de adesão e desmossomos ou desmossomas, eu vou chamar essas estruturas conjuntamente de complexo unitivo, tá bom? E aí, eu tenho aqui uma imagem
que é uma micrografia, fotomicrografia eletrônica, mostrando esse complexo unitivo, que é aqui, olha, zônula de oclusão, zônula de adesão e desmossomos, tá bom? Aqui na zônula de oclusão, eu vejo que as membranas plasmáticas, né, elas estão mais próximas umas das outras. A zônula de adesão, elas ficam até um pouquinho mais separados, e os desmossomos, que é uma região que eu vejo que eu tenho esse afastamento aqui, ele é uma junção de adesão, né? Então as membranas estão mais afastadinhas, e eu tenho aqui bastante material elétron denso, que eu vou mostrar para vocês a seguir do que se trata, tá bom? E aqui eu tenho um microvilo, que está até indicado aqui de MV, um microvilo que é uma especialização, né, uma estrutura especializada, que eu vou mostrar mais a seguinte, como que as suas funções, a sua estrutura, vou falar tudinho dele depois, tá bom? Então essa figura aqui é uma micrografia eletrônica 2, tá? É a segunda micrografia eletrônica que eu trago para vocês. E é uma eletromicrografia de células do revestimento epitelial do intestino, mostrando aí o complexo unitivo, que consiste em zona de oclusão, zônula de adesão e desmossomo. E um microvilo, indicado por MV, é visível na superfície apical de células. Então, toda célula de revestimento do intestino, ele possui microvilos. A gente vai falar sobre isso depois, a gente vai ver de novo isso. Muito bem, eu falei com vocês que eu ia explicar bem, né, essa estrutura do desmossomo. É também chamado de mácula densa, tá? Devido a essa estrutura elétron densa que ele possui, igual a gente viu aqui, né? Bem escuro, ele é elétron denso, tá? E ele é elétron denso porque ele tem aqui várias moléculas aderidas, né? Na face interna da membrana dessas células, tá bom? Então aqui nessa figura eu tenho 3 células epiteliais representadas no desenho, né? Aqui ela tem os microvilos representados aqui também, o núcleo, tá? E vocês podem perceber que no espaço intercelular, ou seja, no espaço entre duas células vizinhas, eu tenho essas estruturas aqui. Eu tenho estruturas no interior da célula e no espaço intercelular, tá? Cada desmossomo é constituído por um par de estruturas, tá? E esse par se encontra no espaço extracelular aqui. Eu vou falar para vocês o nome de cada uma dessas estruturas que formam o desmossomo. Mas devido ao tempo do vídeo, eu vou dar uma pausa e volto no próximo vídeo a partir desse ponto aqui que nós paramos, falando da estrutura do desmossomo. Aguardo vocês no próximo vídeo.